Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 352ª noite. Retomando a história da noite anterior, Sherazade prosseguiu assim. Desfilamos por onde entramos no vale e marchamos juntos até a entrada real, onde devíamos separar-nos. Derviche para continuar a sua jornada para Balsura e eu para voltar a Bagdá. Para agradecer-lhe em tão grande benefício, empreguei os termos mais enérgicos e os que pudessem provar-lhe mais o meu reconhecimento por ter me preferido a outro qualquer mortal para fazer-me participante de tantas riquezas. Abraçamo-nos com muita alegria e, depois de nos termos despedido, apartamo-nos cada um para seu lado. Tinha apenas dado alguns passos para alcançar os meus camelos, quando o demônio da ingratidão e da inveja se apoderou do meu coração. Lastimava a perda dos meus 40 camelos e ainda mais as riquezas que levavam. Não preciso derviche de todas essas riquezas, dizia comigo. É o senhor do tesouro e terá quantas quiser. Assim, entreguei-me à mais negra ingratidão e determinei repentinamente roubar-lhe os camelos com as suas cargas. Para executar o meu plano, principiei por mandar parar os meus camelos. Depois corri no alcance do derviche, a quem chamava com toda a minha força para dar-lhe a entender que tinha ainda alguma coisa a dizer-lhe, e acenei-lhe que mandasse também parar os seus, que me esperasse. Ouviu minha voz e parou. Depois de eu ter alcançado, irmão, disse-lhe, apenas vos larguei, lembrou-me uma coisa, na qual não pensara antes, e nem talvez vós mesmo. Sois um bom derviche, acostumado a viver com todo o sossego, livre do cuidado das coisas do mundo e sem outros embaraços que o de servir a Deus. Não sabeis, talvez, em que trabalho vos metestes encarregando-vos de um tão grande número de camelos. Se quisesseis crer-me, não levareis senão 30, e creio que tereis ainda mais dificuldade em conduzi-los. Podeis fiar-vos em mim, disso tenho a experiência. Creio que tendes razão, replicou Derviche, que não se via em estado de poder disputar-me coisa alguma. E confesso, acrescentou ele, que nisso não fizera reflexão. Principiava já a estar inquieto acerca do que me representais. Escolhei, pois, os 10 que quiserdes, levai-o e ide com Deus. Pus de parte 10 e, depois de eu ter separado, encaminhei-me para irem a juntar-se com os meus. Não cuidava achar no derviche uma tão grande facilidade em deixar-se persuadir. Isto aumentou a minha cobiça e imaginei que não teria maior dificuldade em alcançar outros 10. Com efeito, em vez de agradecer-lhe o rico presente que acabava de fazer-me, irmão, disse-lhe ainda, pela parte que tomo no vosso descanso, não posso resolver-me apartar-me de vós sem rogar-vos ainda uma vez que considereis o quanto 30 camelos carregados são difíceis de conduzir, ao homem como vós particularmente, que não estáis acostumado a este trabalho. Achar-vos-ei muito melhor se me fizesseis um favor igual ao que acabais de fazer-me. O que vos digo, como estáis vendo, não é tanto por amor de mim, e por minha conveniência, como para dar-vos maior gosto. Aliviai-vos, pois, de mais outros 10 camelos, a favor de um homem como eu, a quem não custa mais ter cuidado em 100 do que um só. Fez o meu discurso o efeito que desejava e rendeu-me o derviche sem resistência alguma os 10 camelos, que lhe pedia de modo que ficou somente com 20. E vi-me dono de 60 cargas, cujo valor excedia as riquezas de muitos soberanos. À vista disso, pareceu-me que devia ficar contente. Mas, comendador dos crentes, semelhante a um hidrópico, que quanto mais bebe, mais sede tem, senti-me mais inflamado que dantes no desejo de possuir os outros 20 que restavam ainda no derviche.
Renovei as minhas solicitações, os meus rogos e as minhas importunações para persuadir o derviche que me concedesse ainda 10 dos 20. Concedeu-mos de boa vontade. E quanto aos 10 que lhe restavam, abracei-o, beijei-o e fiz tantos carinhos, pedindo que não me recusasse e preenchesse com isso a obrigação que lhe deveria eternamente, que me alegrou inteiramente, anunciando-me que nisto consentiria. Fazei deles um bom uso, irmão, acrescentou ele, e lembrai-vos que Deus pode tirar-nos as riquezas, assim como nos dá-la. Se não as empregamos em socorrer os pobres, que se comprazem deixar na indigência expressamente para dar lugar aos ricos que merecem, ricos de merecerem, por suas esmolas, uma maior recompensa no outro mundo. Era tão grande a minha cegueira que não estava em estado de aproveitar-me de um conselho tão saudável. O fato de tornar a possuir os meus 80 camelos e de saber que estavam carregados de um tesouro inestimável que devia fazer-me o mais afortunado dos homens não me satisfez. Veio-me a lembrança que a pequena boceta de pomada em que pegara o derviche e que me mostrara podia ser alguma coisa mais preciosa que todas as riquezas de que lhe era devedor. O lugar onde o derviche a tomou, disse comigo, e ao cuidado que teve de lançar mão dela, me fez crer que encerra alguma coisa misteriosa. Isto me determinou a querer possuí-la. Acabava de abraçá-lo, despedindo-me dele. A propósito, disse-lhe, tornando-me a aproximar, que quereis fazer desta pequena boceta de pomada? Parece-me tão pouca coisa que não valerá a pena levá-la. Rogo-vos que me a deis de presente, porque um derviche como vós, que renunciou às vaidades do mundo, não precisará de pomada. Oxalá que me tivesse recusado a boceta. Porém, ainda que o quisesse fazer, não me conhecia já. Era mais forte que ele e muito determinado a tirar-lhe a força, a fim de que, para minha inteira satisfação, não se dissesse que levara alguma coisa do tesouro, por maior que fosse a obrigação que lhe devia. Longe de me recusar, o derviche tirou-a logo do seu seio e apresentou-me de boa vontade. A que atendes, irmão? Disse-me. Aceitai-a, que isto não seja motivo para não ficar descontente. Se posso fazer mais alguma coisa para servir-vos, basta dizer-me, estou pronto a satisfazer-vos. Tendo a boceta nas mãos, abri-a e, examinando a pomada, visto que estáis pronto para servir-me em tudo, disse-lhe, rogo-vos que me digais qual é o uso particular desta pomada. O uso dela é pasmoso e maravilhoso, replicou o derviche. Se aplicardes uma pouca desta pomada à roda do olho esquerdo e sobre a pálpebra, fará aparecer diante de vós todos os tesouros que estão ocultos no seio da terra. Mas se aplicardes no olho direito, tornar-vos-á cego. Percebendo que já era noite, parou Sherazade de falar nesse instante, prosseguindo a história na noite seguinte. Ah, quanta ambição há neste cego, que enganou o derviche e tirou-lhe todos os camelos que por justiça lhe deviam. E o que será deles agora? Será que ele fará bom uso dessa fortuna ou algum castigo virá por conta desta ambição desmedida? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.